Um bom dia, hoje 1º de março, quarta-feira da primeira semana da quaresma, iniciando esse mês de março, primeiro dia. Peçamos ao Senhor a graça de adentrar cada vez mais nesse tempo forte da quaresma que a igreja nos oferece. E hoje as leituras do livro de Jonas, a primeira leitura. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas uma segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhe a mensagem que eu te disser. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de marcha. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia. Pregou então dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os homens de Nínive creram em Deus, convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou seu manto, cingiu-se com um pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive como decreto do rei e de seus grandes, homens e animais, gado, graúdo e miúdo. Não provarão nada. Eles não pastarão e não beberão água. Cobrir-se-ão de panos de saco e invocarão a Deus com vigor, e se converterá cada qual de seu caminho perverso e da violência que está em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus volte atrás, arrependa-se e revogue o ardor de sua ira, de modo que não pereçamos. E Deus viu as suas obras, que eles se converteram de seu caminho perverso. E Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não o fez. Então a gente vê nessa leitura do livro de Jonas a ira de Deus, mas ao mesmo tempo o Senhor que revoga a sua ira face o homem, face ao arrependimento, ao retorno. E creio que cada um de nós faz essa experiência diariamente, de cada vez que nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas faltas e que nós retomamos o nosso caminho, a nossa conduta, o Senhor age de misericórdia e Ele tem compaixão de cada um de nós, Ele revoga a sentença. Então a gente vê aqui o amor e a misericórdia de Deus, por mais que o Senhor perceba ali de fato que Ele precisa cumprir com a palavra, com a lei, mas Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor que vai além da nossa falta, além do nosso pecado. E é bonito porque o Senhor volta atrás, Ele revoga a sua ira. Então o Senhor, mesmo prometendo ali talvez o castigo àquele povo, mas percebendo que o coração deles tinham se convertido e tinham mudado o caminho, o Senhor automaticamente revoga a sentença. Então o Senhor que também percebe a sede e o desejo do nosso coração de recomeçarmos, de retomarmos o caminho. E a quaresma é esse caminho de conversão, então volta, ainda dá tempo de voltar para o Senhor e de recomeçarmos diariamente, o Senhor agirá com a sua infinita misericórdia. O salmo de hoje é o Salmo 50. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Não me rejeites para longe de tua face, não retires de mim teu Santo Espírito. Pois tu não queres um sacrifício e um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é um espírito contrito, coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Então, ao longo de toda essa semana, nós estamos meditando esse Salmo 50, A cada dia o Senhor nos lembra vários versículos nesse salmo de penitência, de arrependimento e de misericórdia. E o salmista começa clamando, Senhor, tem piedade de mim pelo teu amor, que o teu amor e a tua misericórdia se compadeça, tenha piedade e compaixão da nossa alma. E o salmista vai dizer, Senhor, lava-me da iniquidade, lava-me do pecado, purifica a minha alma, dai-me um coração puro e um espírito firme e decidido. Então é a nossa oração de hoje, Purifica, Senhor, o nosso coração, dá-nos um coração decidido de recomeçar, de fazer esse caminho de conversão que a quaresma nos proporciona e nos pede de viver. Dá-nos um espírito decidido de recomeçar sempre, de não desistirmos. Então é um salmo para rezarmos ao longo deste dia, pedir ao Senhor que não retire de nós o seu espírito, mas que nos dê a graça a cada dia nesse tempo da quaresma de viver um verdadeiro caminho de retorno, um caminho de conversão. E o evangelho de hoje é de São Lucas. Como as multidões se aglomeraram, Jesus começou a dizer, essa geração é uma geração má.
Procuram um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque se converteram pela pregação de Jonas. E aqui está algo a mais do que Jonas. Então, é um evangelho muito conhecido, né? E a gente percebe aqui que eles buscam um sinal, e o Senhor que vai dizer, mas não é de sinal que vocês precisam, mas que precisam de fato reconhecer a presença de Jesus no meio daquele povo. E devemos reconhecer diariamente a presença do Senhor, né, nos acontecimentos da vida. E aqui eles pedem sinal, e mais do que pedir sinal é crer, né? O Evangelho de hoje quer nos levar a trabalharmos a nossa fé e acreditarmos na promessa do Senhor, na sua presença no meio de nós. Não necessitamos de sinais, mas necessitamos de renovar a nossa fé, de professar a nossa fé naquilo que nós queremos crer. Hoje a leitura patrística que a igreja nos oferece é das demonstrações de Afraates, bispo, a circuncisão do coração. A lei e a aliança foram totalmente mudadas. Primeiramente, Deus substituiu o pacto com Adão por outro que se estabeleceu com Noé, e ainda estabeleceu outro com Abraão, substituindo depois por um novo, feito com Moisés. Como a aliança mosaica não era observada, ao chegar à plenitude dos tempos, Deus firmou uma aliança que não seria mais mudada. Com efeito, Adão, Deus ordenara não comer da árvore da vida. A Noé dera o arco-íris, e a Abraão, já escolhido por causa da sua fé, deu mais tarde a circuncisão. Como sinal característico de seus descendentes, a Moisés deu o cordeiro pascal, para ser imolado como propiciação pelo povo. Todas essas alianças eram diferentes uma das outras, mas a circuncisão que agrada ao autor de todas elas é aquela que fala de Jeremias: circuncidai o vosso coração. Pois se o pacto estabelecido por Deus com Abraão foi firme, também este é firme e imutável, e não seria possível estabelecer depois outra lei, seja por parte dos que estão fora da lei ou dos que ela estão submetidas. O Senhor deu a lei a Moisés com todas as suas observâncias e preceitos. Como não cumpriram, anulou a lei e seus preceitos, e prometeu fazer uma nova aliança, que seria, como disse, diferente da primeira, embora fosse um só o doador de ambas. E é esta aliança que prometeu, que todos se reconhecerão do menor ao maior deles. Nessa aliança não há mais a circuncisão da carne como sinal de pertença ao seu povo, mas a circuncisão do coração. Então, nesse dia, peçamos ao Senhor de circuncidarmos o nosso coração, de verdade, de renovarmos a nossa aliança com Deus, de estabelecermos esse pacto com o Senhor nesse tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo propício para refazer novas promessas, na verdade, refazermos novas atitudes, né? Tomarmos novas direções. Então, peçamos ao Senhor, nessa Quaresma, de tomarmos novos propósitos, né, ao longo desses 40 dias e nos deixarmos ser conduzidos por Deus. Então, tenhamos um santo dia e que Deus os abençoe.